Então, que temos uma dali. mais a falar, eu vou seguir em frente, que quando o assunto é dinheiro, a maioria dos brasileiros chega ao fim do mês sem guardar nada. Entre os que conseguem, só 16% diversificam os investimentos em mais de um tipo de aplicação. A dica dos economistas para aplicar o dinheiro em mais de um tipo de investimento vem com um velho ditado. A gente aprendeu lá atrás com a vovó que não se coloca todos os ovos na mesma cesta. E por quê? Porque se a cesta cai, quebra os ovos todos de uma vez. Mas essa lição ainda não está na cabeça da maioria dos poupadores. Uma pesquisa revelou os hábitos de investimento do brasileiro. Mais de 60% dos entrevistados depositam o dinheiro que sobra Porto Alegre em apenas uma aplicação. Cerca de 20% deixam o dinheiro parado então, ou em casa. E só 16% diversificam o investimento. O responsável. Fatores sempre são importantes na hora dos seus investimentos. Nós estamos falando de risco, estamos falando de liquidez e estamos falando de rentabilidade. O sonho de todo mundo é ter essas três coisas. Elas normalmente não cabem juntas. Se você tiver a segurança, você vai ter que abrir. Não aconteceu. Alguém vai dizer para você assim, pô, eu te pago essa rentabilidade boa que você quer, mas você conhecida daqui 2 anos ou 3 anos. Ou seja, você nunca consegue esse tripé todo. As praias. Você exercitar o teu perfil naquele momento e fazer as melhores opções para você. O levantamento e a caderneta de poupança continua sendo a preferência da maioria na hora de juntar dinheiro. Não, aplicar eu não aplico não, mas tem uma poupançazinha. Deixar em casa mofa. Você escolhe a poupança também? No momento, mas eu estou pensando em usar outros caminhos também, mas aí precisa aprender. Do total de poupadores, apenas 28% investem no Tesouro Direto, em fundos, a gente teve essa semana, na previdência privada ou em ações. A pesquisa também revelou os principais montados pelos investidores para guardar dinheiro no fim do mês. A proteção contra a imprevisão comum, o planejamento de um futuro melhor para a família ou a intenção de abrir o próprio negócio foram as principais justificativas apontadas. A regra em casa é poupar. Poupar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Sobre esse assunto, eu converso com o economista Carlos Honorato, que está aqui no estúdio. Tudo bom? Brasileiras. Júlia, bom dia. Bom dia. Bom, muito do fato das pessoas ainda... Ele e o... Mudança é por causa da memória do brasileiro, né? Em relação aos investimentos e também juros altos. O presidente... Ali as pessoas não precisavam muito pensar, né, em alguma alternativa, pensar em bolsa. Agora, com juros menores... Que eles só vão dar... Pensando, preciso buscar um investimento que renda um pouco mais, né? Se a gente... A do Salles... A poupança já não rendia muito com a taxa Selic lá em cima. Nunca foi, né? Foi um grande... Eles ainda estão... Como você disse, a questão dessa memória inflacionária, né, de que o dinheiro ele perde valor diariamente, eu tenho que guardar esse dinheiro numa poupança. Eu fico surpreso com a quantidade de pessoas que eu conheço que tem um nível de informação razoável e continua mantendo dinheiro na poupança por um fator psicológico, né? Quer dizer, tem medo de dispor desse recurso, colocar em outro investimento e no momento de emergência não usar. Eu acho que tem uma reeducação, né? E você começar a conhecer outros investimentos com um pouco mais de risco, mas que dão retorno também. Né? A mesma questão com o imóvel, né? A gente vê muitas vezes conversando com pessoas que querem investir, elas falam, acho que eu vou comprar um apartamento para investir, aí eu recebo o dinheiro do aluguel. E se você colocar na ponta do lápis, também muitas vezes o imóvel... Ele é uma garantia porque é um bem que está lá, mas não necessariamente vai te dar um retorno bom, né? Eu acho que tem os dois lados. Tem um lado das pessoas que fazem uma conta absolutamente financeira e às vezes tem um olhar de muito curto prazo, né? Se a gente pegar, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro durante as Olimpíadas, as pessoas imaginavam, quem vivia de aluguel, achava que o aluguel não ia ter um aumento de valor, né? A pessoa que paga aluguel. E, de repente, você teve uma valorização extraordinária dos imóveis. Então, no campo do investimento, eu acho que a sugestão é que a pessoa conheça o que está fazendo, né? Quer dizer, se você tem interesse de aplicar em ações, se você tem interesse de aplicar em imóveis, não há erro, cada um tem que fazer o seu investimento. Mas estude, né, o que você vai investir. Hoje não tem como você dizer que não tem informações. E se por um acaso não conhece mesmo, não tem tempo de acompanhar, procura uma assessoria. Tem uma série de empresas hoje que fazem uma assessoria financeira e econômica muito bem feita, né? Sem dúvida, até um dos entrevistados que a gente viu na reportagem falou, preciso me informar, né, para saber, eu vou tirar da poupança e vou colocar onde. Queria falar com você um pouquinho sobre essa semana, que está bem carregada, tem o mega leilão
da cessão onerosa do pré-sal, ali a expectativa de 6 bilhões de reais só de bônus de assinatura. Como é que você acha que isso vai melhorar, vai ter um impacto na economia, né? Além do dinheirinho que vai para os estados, dinheirinho, né, entre aspas, bom, né? dinheirinho bom, né? que vai para os estados e municípios, que ajuda a situação deles também. Eu acho que é um primeiro momento de uma linha de corte pós-reforma da Previdência, né? Quer dizer, a gente começa a ter uma visão de expectativa. O sucesso desse leilão tende a indicar que o governo ele se firmou do ponto de vista econômico, tem efetivamente capacidade de gerar novas oportunidades de investimento. E se a gente tiver um leilão, e a expectativa é que tenha um leilão bom, né, em termos de arrecadação, quer dizer que isso reafirme a possibilidade de novos investidores internacionais entrarem no mercado e participarem de outros leilões na área de concessão de infraestrutura, de novos negócios que o governo pretende propor. Então, eu acho que é um marco em termos de expectativas e provavelmente pode ser um marco positivo. E há também algumas empresas que iriam participar do leilão, que já tinham se manifestado formalmente interesse de estar no leilão da quarta-feira, recuaram e disseram que o leilão seria um leilão caro, porque você tem o dinheiro do bônus de assinatura, você tem que pagar ali uma parte do óleo e do gás para a União, e você tem que também ressarcir a Petrobras, né, dos investimentos que foram feitos. Você acha que há o risco desse leilão acabar não atraindo o que você esperava, ou pode ser um sucesso que nem as rodadas anteriores? Eu acredito que pode ser um sucesso, principalmente porque a gente está vivendo o investimento em petróleo ainda é um investimento de risco, né? E a característica do leilão é essa. Quer dizer, o governo separou uma parte justa, não adianta a gente também fazer um leilão muito barato, né? Que você vai acabar cedendo recursos naturais e não vai ter o retorno para o Estado. Então, eu acho que a medida é correta e o comprador disso vai fazer uma medida de risco. Né? Ele vai olhar para frente e falar, será que eu vou ter retorno em relação a essa área que eu estou adquirindo? E eu acho que o mais importante nesses leilões é a questão da segurança jurídica. Né? Aparentemente, esse leilão tem uma segurança jurídica bem firmada, quer dizer, está claro o que cada um dos componentes tem que se responsabilizar e é isso que é mais importante até do que ser caro ou barato. O investidor quer segurança no dinheiro que ele está colocando aqui no país. Daí teve a participação do TCU também para dar, né, uma segurança jurídica. Um dos jornais trouxe informação hoje, o Valor Econômico, achei interessante que ele falava que um dos campos que estavam mais assim questionáveis do ponto de vista do interesse da iniciativa privada é um campo que ele faz fronteira com outro campo. Então, na hora que você vai tirar o óleo de lá... Não tem muro, né? Não tem o muro, porque o óleo está no subsolo. Então, tem uma discussão de quem que vai ser esse óleo. Então, a empresa que ganha a exploração desse campo tem que dividir nessa parte fronteiriça com a outra empresa. Então, tinha um questionamento como é que seria isso e tal. Parece que leva a um desinteresse maior, se eu não me engano, é o campo de sépia esse. Honora, você... Não, eu acho que justamente é isso. Quer dizer, a diferença entre o que é negócio barato e caro e o que é negócio bem organizado do ponto de vista legal, juridicamente bem estruturado. Acho que esse é o grande ponto para essas concessões e vendas de ativos da União. Só uma última pergunta dessa semana, que a gente estava falando que a semana é bastante carregada. Tem o governo, a equipe econômica vai mandar as PECs, a PEC emergencial. Como é que você acha que ela pode ajudar na questão das contas? Eu acho que é outra questão regulatória interessante, né? Principalmente a PEC dos gatilhos, né? Que ela faz com que o governo consiga diminuir seus gastos obrigatórios à medida que você chega no próximo ao teto. Isso é uma coisa que acontece nos Estados Unidos, né? Muitas vezes a gente noticia quando o governo americano para porque ele atingiu o teto de gastos. É mais ou menos similar ao que vai ter no Brasil e eu acho que é fundamental a gente criar instrumentos dessa transparência administrativa e principalmente orçamentária. O governo precisa ter capacidade de gerenciar o orçamento e essas PECs, especialmente essa do gatilho, é alguma coisa que também dá clareza para quando o Estado está chegando num nível que ele não consegue pagar suas contas, ele tem a condição de gerenciar. O orçamento hoje é muito engessado e aí eu concordo com a equipe econômica, a gente precisa desengessar esse orçamento para ele ter capacidade de gestão, senão você não gerencia. E aí você antecipa, você não espera bater, né, no limite da regra do teto de gastos. Porque se você bate no limite, você está... Você já dispararia o gatilho. E você está criando uma ilegalidade, quer dizer, a hora que o governo estoura os seus gastos, ele está criando um problema fiscal sério, que é o que pode ter até consequências políticas, etc. O ponto é que você
criando essas regras permite uma maior maleabilidade para o governo, porque hoje, sei lá, 94%, 95% das despesas são obrigatórias. Então, o governo não tem margem de manobra. À medida que ele consegue ter uma faixa de administrar isso, melhora a condição fiscal do Estado. Tá certo, Honorato. Muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio com a gente. Obrigado, Júlia. Até a próxima. Nos vemos. Até a próxima. Obrigado. E a Polícia Federal e o Ministério Público investigam um esquema para desviar dinheiro da educação no Maranhão. Mais da metade dos municípios maranhenses está sob suspeita.